Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, Opinião na Rede mais uma vez no ar, e o assunto de hoje é a excepcional vitória do CRB sobre o Cruzeiro 2-0 no jogo de ida pela Copa do Brasil em pleno estádio do Mineirão. Antes de discutirmos, conversarmos sobre esse assunto, deixa eu te fazer o convite para se inscrever no canal. Você também pode deixar o seu like, ativar as notificações, clicar lá no sininho e também compartilhar o link deste vídeo. O time do CRB fez uma atuação de gala, uma atuação de manual na noite de ontem, jogando em BH, no Mineirão, contra o Cruzeiro, no jogo de ida da Copa do Brasil. Venceu o time mineiro por 2-0. Esta foi a primeira vitória do CRB na história do confronto. Só aí já há algo inédito feito pelo Clube de Regatas Brasil. Mais do que isso, o CRB teve uma atuação de absoluto controle sobre o time mineiro. Ele foi inferior na posse de bola, no número de finalizações, nos passes trocados. Mas isso mostra bem o que foi o jogo. O CRB ofertou a bola para o Cruzeiro, se defendeu como nunca, fez um grande sistema defensivo, travou as ações do Cruzeiro pelos lados do campo. O Cruzeiro não conseguia penetração por dentro da defesa do CRB e isso fez com que a equipe apenas girasse a posse de bola. Por isso que mais de 500 passes trocados contra pouco menos de 200 passes do CRB. Além disso, a posse de mais de 67% de posse de bola por parte da Raposa contrastou com 33% do Clube de Regatas Brasil. Nas finalizações, 16 finalizações do Cruzeiro contra 6 do CRB. Sendo que o Cruzeiro acertou apenas 4 em direção ao gol do CRB. O CRB acertou 3 das 6 que teve, mas com um índice de aproveitamento de letalidade enorme. Das 3 finalizações certas, o CRB marcou 2 gols. 2 gols com Léo Gamalho. E destaque para quase todo o time do CRB. Jogadores fizeram uma partida muito consistente, muito concreta no Mineirão. O Vitor Souza fez um jogo muito seguro. Nas poucas oportunidades que o Cruzeiro teve para finalizar, ele fez a intervenção correta. O Lucas fez a melhor participação dele como lateral direito do CRB. A dupla de zagueiros foi muito bem. Tanto o Everton Páscoa quanto o Gum não deram espaços, por exemplo, para o Marcelo Moreno ter tanto perigo, criar tantas situações pelo alto. Porque quando o CRB travava a penetração, só sobrava para a equipe do Cruzeiro as jogadas lateralizadas, bolas alçadas na área, e em todas elas, a maioria das vezes, a equipe do CRB levou vantagem. O Igor Cariús fez um jogo bastante irregular, se não apoiou tanto, também não comprometeu no aspecto defensivo. Carlos Jatobá e Claudinei com atuação concreta, mas regular, e o Carlos Jatobá fazendo um jogo realmente de destaque, talvez um dos melhores jogadores do CRB na partida. Na linha de frente do CRB, principalmente na linha de 3, Eric desequilibrou, Luigi foi muito bem no aspecto de recomposição, de diminuir espaços, de marcação, mas foi muito mal na construção ofensiva, inclusive com diversos erros de passe. E o Rafael Longini não fez um bom jogo, até se machucar e dar lugar ao Dudu, que também entrou muito bem. Diferente do jogo que fez contra o Céu em Maceió, o Dudu também foi decisivo, deu uma assistência para o gol e fez uma outra linda assistência para o Luigi até matar o jogo, fazer 3-0. Entendo que com 3-0 o CRB não só mataria o jogo como o confronto, mas o Luigi acabou parando na defesa do Fábio após o passe do Dudu. E o Léo Gamalho não precisa nem falar. Léo Gamalho, autor dos 2 gols que garantiram a vitória do CRB contra a equipe do Cruzeiro. Um time forte na estratégia, forte na execução e forte na letalidade. Foi assim o CRB no jogo do Mineirão. O time que travou o Cruzeiro,
conseguiu fazer com que o Cruzeiro entrasse numa zona de desconforto, manteve essa pegada ao longo de praticamente todo o jogo e quando teve a bola nos pés, jogou, saiu para jogar, construiu situações e isso foi muito positivo numa noite inspirada de todos os jogadores pela execução do que foi proposto, pela estratégia traçada pelo técnico Marcelo Cabo e pela forma como o Cabo conseguiu fazer a leitura do time do Cruzeiro, conseguiu montar a estratégia do CRB para um resultado tão importante. CRB já está na quarta fase da Copa do Brasil? Ainda não. É preciso respeitar o time do Cruzeiro, mesmo com as deficiências que apresentou. Mas o Cruzeiro virá a Maceió buscando reverter a situação. 2 gols de diferença, a questão das penalidades. 3 gols de diferença o Cruzeiro classifica, derrota por 1 gol ou qualquer empate, o CRB está na quarta fase da Copa do Brasil. Pelo que apresentaram ontem, o CRB está mais próximo de avançar a Copa do Brasil na quarta fase, com 2 vitórias contra o poderoso, contra o Cruzeiro cabuloso, contra o time que tem a maior quantidade de títulos na competição. Então é um CRB que tem que ser exaltado, elogiado pelo que fez ontem no Mineirão. E mais, pelo que não permitiu que o Cruzeiro fizesse ontem no Mineirão. Parabéns ao CRB, grande vitória, a primeira do Galo na história do confronto contra a equipe do Cruzeiro e, curiosamente, o CRB devolve o placar do único confronto que já haviam feito pela Copa do Brasil e o Cruzeiro havia vencido por 2-0 à época, aquele jogo em que, com 2 gols de diferença em casa, o confronto estava encerrado. Então, o CRB deu troco para o Cruzeiro no único confronto anterior de Copa do Brasil, confronto este vencido pelo Cruzeiro por 2-0. Este foi o Opinião na Rede de hoje. Nós voltaremos com outras informações, com outras opiniões sobre o esporte, sobre o futebol em Alagoas. Antes de me despedir, de encerrar, deixe a sua inscrição, deixe o seu like, ative as notificações, clica lá no sininho e também compartilha o vídeo desse link para que a cada dia a gente possa desenvolver mais as discussões, o futebol em Alagoas, o esporte em Alagoas. Um grande abraço!